A gente tem um esforço de negociação que é feito pelo governo que, infelizmente, a gente está vendo isso não surtir efeito, né, assim, e infelizmente eu digo porque é uma questão de país, né, uma questão de nação que a gente vai ter impactos. O Brasil vai ter impactos dessas tarifas e a gente ainda não tem nenhuma sinalização de que essas negociações vão para frente. E no meio disso tudo, a gente tem a comitiva de senadores, né, que são os membros da Comissão de Relações Internacionais do Senado, que foi até os Estados Unidos, que está nos Estados Unidos desde o fim de semana, né, entre domingo e ontem, para tratar desse assunto, ele tentar abrir canais de negociação. Vamos trazer aqui para o nosso espectador quem são esses senadores. A gente tem o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o Jacques Wagner que é líder de governo do governo Lula, né, no Senado, o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o Nelsinho Trade, que é o presidente da comissão, ele que é do PSD do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina, que é do PP também do Mato Grosso do Sul, o Esperidão Amin, que é do PP de Santa Catarina, o astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e o Fernando Farias, do MDB de Alagoas. E esses senadores viajaram justamente com essa missão de tentar abrir canais através de conversas com parlamentares dos Estados Unidos para abrir negociações, né, Lu? Mas eles também estão esbarrando ali, né? O Eduardo, pelo menos, fala sobre isso, o Eduardo Bolsonaro, esbarrando nos esforços dele para impedir que eles tenham sucesso nessa missão, né? Exatamente, Dani. Esse grupo de senadores chegou aos Estados Unidos no fim de semana. Ontem cumpriu a agenda com a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Hoje tem reuniões justamente com congressistas dos Estados Unidos e a previsão é que essa comitiva, que essa viagem oficial, ela seja encerrada amanhã. Mas justamente esses senadores foram aos Estados Unidos em busca de diálogo com o parlamento norte-americano, mas Eduardo também tem alimentado críticas a eles, falando que eles não têm acesso à Casa Branca, que o caminho não é o caminho que eles buscam. Inclusive, Eduardo deu uma entrevista ao SBT, que foi veiculada ontem, falando abertamente que trabalha para que essa comitiva de senadores não encontre diálogo nessa missão oficial que foi aos Estados Unidos. E é justamente ele se colocando como, novamente, mais uma vez, como o único negociador desse problema, que é essa tarifa imposta ao Brasil. Eduardo falou, inclusive, nessa entrevista também, que a gente não está mais no tempo de ficar encontrando um meio termo como se estivesse em tempos de paz. E ele fala isso, ele adota esse discurso, que qualquer pessoa que tente negociar com os Estados Unidos vai achar esse meio termo, não vai achar a solução que ele coloca como único caminho, exatamente o avanço da anistia. E segundo o Eduardo, ainda nessa entrevista, nós estamos em guerra e é tudo ou nada. Justamente esse discurso que ele vem alimentando em críticas agora justamente a esse grupo de senadores, e não só ao grupo de senadores. A gente tem o chanceler brasileiro, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, nos Estados Unidos. Ele viajou ontem, cumpriu agendas em Nova York, tem tentado, inclusive, ter acesso à Casa Branca para tentar conversar sobre essa tarifa, e Eduardo Bolsonaro tem criticado também Mauro Vieira pelo caminho que o chanceler brasileiro tem buscado para algum diálogo com autoridades americanas. Então, esse é o cenário de críticas, tanto à comitiva de senadores quanto ao governo brasileiro, ao chanceler Mauro Vieira, que viajou aos Estados Unidos, cumpre agenda em Nova York e espera justamente essa sinalização para conversar em Washington, capital dos Estados Unidos, Dani. E a gente tem uma situação nessa comissão de senadores, né, especificamente, que ela é muito curiosa e que ela traz um pouco desse elemento que a gente vem discutindo aqui no programa, que é a questão desse sinal, né, dessa sinalização de divisão do bolsonarismo, que é a presença de senadores que são declaradamente bolsonaristas e foram ministros, inclusive. A senadora Tereza Cristina foi ministra da Agricultura, o senador astronauta Marcos Pontes foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, os dois ali muito próximos a esse núcleo do bolsonarismo. Claro, o Marcos Pontes, a gente teve uma questão ali, né, Lu, na época da eleição no Congresso, que ele se candidatou e recebeu crítica para ser presidente do Senado e recebeu críticas ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava apoiando a Alcolumbre, enfim. Mas foi uma questão de estratégia, né? Foi uma discordância de estratégia ali na época. Exatamente, uma coisa pontual, assim. Ele
pode-se dizer, houve um conflito ali, mas não exatamente. Então, o próprio Esperidão Amin, que é do Progressistas, né, do PP de Santa Catarina, que também já se declarou favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já se posicionou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Então, são pessoas que são historicamente aliadas da família Bolsonaro, que estão ali sendo criticadas agora e impedidas de trabalhar, né, de fazer ali o que foram fazer, porque para o Eduardo Bolsonaro eles não vão negociar o que ele precisa, o que ele quer que eles negociem, que é essa anistia irrestrita ao Jair Bolsonaro, né, o fim do processo contra ele no STF, e também a anistia às pessoas que já foram condenadas pelo 8 de janeiro. Então, esse é um outro elemento aqui que traz essa evidência, esse indício, na verdade, de que há uma questão, um racha, porque a questão dessas tarifas, ela atinge diretamente um setor que é historicamente apoiador da direita, que é um setor da direita, né, os empresários, o empresariado ali, as empresas exportadoras, que são grandes empresas na maioria das vezes, que giram um capital muito grande, elas são geridas ali por pessoas tradicionalmente de direita, que apoiaram ali o ex-presidente, enfim, que estão nesse núcleo aí mais à direita, mas que se veem insatisfeitas com prejudicadas mesmo com essa medida que vem ali, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro faz questão de afirmar sempre, por conta do processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, há esse racha se evidencia nesse sentido, porque há um conflito de interesse, né, Lu? Exatamente, e a gente coloca, inclusive, Dani, esses nomes que são ligados a Jair Bolsonaro sentados em uma mesa de negociação justamente com nomes da base do governo Lula. A gente tem, você falou agora há pouco, o líder do governo Lula no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, é um dos integrantes dessa comitiva. A gente tem também outro nome do PT, que é Rogério Carvalho, ou seja, oposição e base governícia sentados juntos em uma mesa de negociação nos Estados Unidos, em Washington, capital dos Estados Unidos, e que tem sofrido essa crítica de Eduardo Bolsonaro. E aí você falou antes, né, um assunto anterior, a gente pode retornar aqui a questão das ações que podem ser ali impetradas contra o Eduardo Bolsonaro, que podem fazer com que ele perca, inclusive, o direito de se eleger, né, perca ali o direito de se candidatar nas próximas eleições. Quais são essas ações? Então, Dani, a gente já falou sobre esse inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal justamente pela atuação dele nos Estados Unidos, uma atuação que, pelo texto, inclusive protocolado pela Procuradoria-Geral da República, atenta contra a soberania brasileira, essa busca de sanções contra autoridades brasileiras pela condução de um processo na justiça, um processo que teve as fases de defesa abertas, inclusive, mas a gente tem Eduardo Bolsonaro, então, alvo desse inquérito, e a gente teve ontem uma novidade que o deputado federal Guilherme Boulos, do pessoal de São Paulo, também da base de Lula, que pediu à Polícia Federal, chefiada por Andrei Rodrigues, a abertura de um processo administrativo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro. Por quê? Eduardo, ele é escrivão da Polícia Federal, ele é servidor público de carreira da Polícia Federal, mas está licenciado, claro, para cumprir esse mandato de deputado federal, que nesse momento ele também está afastado, mas ele se licenciou dessa carreira na Polícia Federal justamente pelo mandato político. Então, Guilherme Boulos entrou com esse processo ontem para que Eduardo seja demitido do cargo de escrivão da PF, da Polícia Federal, justamente por essa atuação dele nos Estados Unidos contra a soberania nacional, por crimes como coação no curso do processo, atentado ao Estado Democrático de Direito. E o que acontece? Quando um processo administrativo disciplinar, um PAD, para resumir aqui na sigla, quando um PAD é aberto, claro, existe um processo de investigação, de defesa, não é um processo que precisa ser rápido, ele tem que cumprir etapas, mas se ele terminar na demissão, Eduardo Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos, porque é isso que está escrito na lei de inelegibilidade. Então, isso ao mesmo tempo que, claro, busca uma punição agora pela atuação dele nos Estados Unidos, é uma forma estratégica, pensando nas eleições de 2026,
porque se esse PAD for finalizado até lá e Eduardo Bolsonaro for demitido e ficar inelegível, ele é, por exemplo, um nome a menos ligado a Jair Bolsonaro nas urnas. E a gente lembra, inclusive, que Eduardo é citado, claro, a gente não tem nenhuma confirmação de quem vai ser esse nome, mas ele é um dos nomes citados para substituir Jair Bolsonaro como candidato a presidente. Ele também pode tentar uma vaga a outra casa do Congresso Nacional, que é o Senado. A gente não sabe qual vai ser a intenção dele, mas é justamente um jogo, uma estratégia que busca, além de punir imediatamente Eduardo por conta dessas ações nos Estados Unidos, também tirar ele ali do quadro de 2026, Dani.